Agora a gente tem outro convidado, Léo. Vamos chamar o Dr. Alberto Rolo, que é advogado especialista em direito eleitoral. Boa tarde, Dr. Rolo, tudo bem? Boa noite, Débora, Léo, um prazer estar aqui participando com vocês no SBT Eleições. Boa noite, eu estou aqui dentro do estúdio, não vi se é dia, se é noite, mas 18h25 já dá para dizer boa noite mesmo, o senhor tem razão. Bom, eu queria que o senhor falasse, né, no seu ponto de vista, sobre o trabalho do TSE neste segundo turno. Como é que o senhor está avaliando aí a situação, diferente da primeira, né? Bem diferente, e a gente inclusive já tem resultados aí em algumas capitais de 100% dos votos apurados, né? Bem diferente, o TSE conseguiu, lógico que são menos municípios, são 57 municípios no Brasil inteiro, mas me parece que o TSE então conseguiu superar todas as dificuldades e todos os problemas que aconteceram no primeiro turno. Professor, muito obrigado pela presença aqui no SBT News. Eu queria perguntar justamente isso. Como é que, na avaliação do senhor, sai a imagem do TSE? Aparentemente, as urnas já temos resultados e não houve um problema como houve no primeiro turno. Mas eu queria que o senhor avaliasse, afinal de contas, não são poucas as pessoas, inclusive o próprio presidente da República hoje, na sua entrevista pela manhã, questionou a questão da urna eletrônica mais uma vez e com argumentos agora em relação ao primeiro turno, né? De fato, daquele problema que a gente sabe que houve, foi efetivo em relação à apuração. Mas eu queria, com o segundo turno agora, e a gente fazendo um balanço entre o primeiro e o segundo turno, qual o resultado, qual a imagem que o senhor considera que o TSE e o ministro Barroso saem desse segundo turno? Léo, sem dúvida nenhuma, entre o primeiro e o segundo turno houve mudanças para melhor, então dá para apagar um pouquinho aquela imagem ruim, um pouquinho daquela imagem que ficou arranhada no primeiro turno. Mas, infelizmente, aquilo que aconteceu no primeiro turno ainda vai atormentar, ainda vai assombrar o TSE por bastante tempo, né? Eu acho que é importante destacar que no primeiro turno o próprio ministro Barroso foi o mais transparente possível. Ele veio dar entrevistas coletivas, hoje até não deu, mas no primeiro turno ele deu entrevistas coletivas ao vivo e falou dos problemas e enfrentou os problemas e deu as explicações que ele tinha naquele momento. O ministro Barroso não é técnico em informática, eu também não sou técnico em informática, sou apenas um estudioso da urna eletrônica, inclusive do funcionamento técnico, e me convenci que a urna eletrônica é 100% segura. Eu ouvi a entrevista do presidente Bolsonaro hoje, a hora que ele foi votar, mais ou menos perto da hora do almoço. Fiquei muito entristecido que uma pessoa, com a importância que o cargo dele tem, tenha falado tanta besteira sobre a urna eletrônica. Ele também não conhece, ele falou aquilo que ele não sabe, ele chutou, ele fez fake news. Eu insisto, eu não sou técnico, mas eu aprendi, eu fui buscar, o presidente Bolsonaro também. Por exemplo, só para lembrar, Léo, que ele falou, como é que eu sei aquela pessoa que eu votei, o voto foi computado se não tem lá o voto físico para conferir, não sei o que, não sei o que. A gente cansou de dizer, e as redes sociais e a imprensa diz, que a apuração é feita às 5 horas da tarde. A apuração já foi feita. O candidato A e o candidato B, para a gente ficar no segundo turno, já tem os votos apurados lá às 5 horas da tarde. Depois das 5 horas da tarde, é apenas um problema burocrático de mandar esses dados para o TSE fazer a soma, totalização, e depois a divulgação, que a gente está acompanhando agora. Não dá para mudar o voto nesse caminho. Então, o presidente Bolsonaro fala alguma coisa que ele não sabe. Agora, vindo de quem vem essa acusação, vai dar trabalho. Eu acho que ele agride, ofende todos os juízes eleitorais do Brasil, todos os ministros que exercem a função lá no TSE, de uma vez só. E eu realmente não entendo com que objetivo. Já ouvi dizer que é o objetivo de preparar a derrota em 2022. A gente não sabe. Mas ele não pode dizer que a urna eletrônica é fraudável, é fraudada, pode ser fraudada, porque ele não sabe o que ele está falando. Desculpe, Débora, mais uma vez. De qualquer forma, há uma questão aí a ser considerada. Eu cobria, Débora, também várias eleições no TSE, enfim, e o TSE se mostrou o tempo todo que a voto e a urna eletrônica era confiável. Agora, tem uma coisa que a gente não pode desconsiderar, que é a percepção de parte do eleitorado. Tudo bem, a gente tem o presidente, que é uma figura importante, que é uma figura que tem uma base política muito sólida, falando um determinado termo.
Ok? Isso é muito claro para a gente. Agora, o que me faz voltar o senhor em relação à pergunta é: o que está em jogo a partir de agora? Como a justiça, como os advogados que atuam em tribunais, como os políticos que acreditam que a urna eletrônica seja confiável, podem tirar essa dúvida, essa nuvem de dúvidas que para. É a partir de campanha, é a partir de que tipo de convencimento? Porque não vamos desconsiderar, professor, há uma dúvida para parte do eleitorado em relação a isso. Se já havia, e havia, com o primeiro turno, isso acabou, por conta desse problema na apuração, acabou se potencializando isso. Com certeza, Léo, você tem razão, e o eleitor não pode ser desconsiderado. Esse eleitor que duvida ainda da idoneidade da urna eletrônica merece respostas. Então, respondendo objetivamente, com campanhas massivas sim, maciças sim, o próprio presidente do TSE deveria aí usar o horário, convocar horário nas redes nacionais de rádio e televisão para explicar como funciona. Já está em tempo de fazer isso nunca foi feito, está lá no site da Justiça Eleitoral, mas não uma campanha ostensiva para mostrar isso, né? E é lógico, convencer essa parcela, e você tem toda a razão, a gente tem que convencer, se não conseguir convencer 100%, pelo menos, né, perto dos 100%, e não adianta ter aí 30%, 40% de eleitores que ainda desconfiam. Então tem que fazer uma campanha assim. Agora, eu imaginava que o presidente Bolsonaro pudesse estar ao lado disso, né? Ao lado de desmistificar e não ficar jogando lenha nessa fogueira para fazer com que essas desconfianças cresçam mais ainda por causa de problemas que o próprio TSE mencionou que não tiveram nada a ver com a apuração, com a totalização. E aí eu acho que o presidente Bolsonaro tem razão em algum ponto. Ele hoje perguntou, mas será que é difícil? Será que não dá para fazer isso, fazer o voto impresso, voltar ao voto impresso? Eu acho que dá, mas não precisa ser 100% não, Léo. A gente pode contratar aí um técnico, um matemático, um estatístico, né? E são 550 mil urnas no Brasil. Nesse número de 550 mil urnas, qual é um número cabalístico da estatística matemática, né? Então, da ciência exata, que a gente pode usar como um número suficiente para validar todas essas 550 mil urnas eletrônicas? 1%, 2%, 10%. Então, vamos aprovar o voto impresso em 10% das urnas. Não precisa ser em 100%. Por que não? Primeiro porque vai custar muito caro você contratar e produzir 550 mil urnas, impressoras para acoplar nessas urnas. Vai custar caro. Até sem necessidade, tudo bem, mas para tirar essa dúvida. Então, vai custar caro. Depois, pode dar problema, é mais um equipamento, é um hardware que pode dar problema ao longo do dia da eleição também. A gente já viu outros problemas, esse pode ser mais um. Então, dá para fazer sim, dá para tirar essa dúvida através dessa amostragem. E aí a gente estabelece um número, 1%, 5%, 10%, e aí a gente satisfaz essa parcela de dúvidas que ainda existem, Léo. Tá certo, professor. Dr. Alberto Rolo, advogado, especialista em direito eleitoral. Doutor, muito obrigada por essa entrevista. Mais uma vez aqui com a gente, compartilhando os seus conhecimentos. Obrigada pela entrevista.